Guerra na Ucrânia, pandemia de coronavírus e outras situações que causam mortes trágicas fazem com que a gente pense a respeito, reflita sobre essas situações. Tragédias, traumas e comoção coletiva por causa do sofrimento. O que será que essas coisas dizem a respeito de Deus? E o que Deus pode dizer a respeito delas? Por que falar a respeito de tragédia? Será que não é melhor deixar para lá? O Evangelho de hoje relata como tirar algo bom dessas situações, de forma que essa tragédia possa trazer algum benefício para alguém, para que nós estejamos entre os beneficiados de preferência. Jesus relata no Evangelho de hoje 2 tragédias e ele reage a respeito e ele nos propõe também uma reação. O que significam tragédias e como afetam nossas vidas? Como é que será que tragédias podem afetar nossa vida espiritual? Mesmo aqui, hoje, em uma igreja cristã, como cristãos, nós também enfrentamos dificuldades e traumas na nossa vida. A doença de alguém que a gente ama, brigas e desentendimentos que podem levar a fim de relacionamentos, entre cristãos inclusive, a morte de um ente querido. Tudo isso nos faz reconhecer que existem coisas sobre as quais a gente não tem poder, não tinha como evitar. E quando essas coisas acontecem, desde Adão e Eva, a gente tenta encontrar um culpado. Algumas vezes nós jogamos a culpa em quem foi afetado pela tragédia, dissemos culpa dele, e talvez nós, quando analisemos e reflitamos a respeito dessas situações, a gente chega à conclusão de que aquele que foi por um lado vítima, na verdade recebeu uma punição de Deus. Ainda hoje, não faltarão aqueles que vão dizer que se você está doente, se você estiver em dificuldade financeira ou numa dificuldade de relacionamento, é porque Deus está punindo você, porque você deve ter cometido algum pecado muito grande ou talvez a sua fé não seja grande o suficiente. E esse jogo de culpa é algo que acontece desde Adão e Eva. Lembra o que aconteceu com eles quando eles pecaram? Adão respondeu para Deus: a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. E a Eva disse: a culpa é da serpente. No entanto, Jesus, quando fala a respeito dessas situações, no Evangelho de hoje, deixa claro que não havia relação entre a gravidade do crime e a intensidade do castigo. Deus, com isso, nos desautoriza a relacionar determinado pecado a determinada punição. É verdade que às vezes no texto bíblico Deus disse que determinada punição veio por causa de determinado pecado, mas aí é Deus falando, não somos nós. Nós não devíamos usar a nossa impressão e a nossa ideia, a nossa opinião, para julgar punição e pecado do próximo. E o grande problema é que quem joga esse tipo de jogo de culpa, de quem é a culpa, de quem é a punição, usa esses eventos trágicos sempre para culpar a vítima pelo que aconteceu. E assim nós perdemos a capacidade de fazer o que a gente deveria fazer, que é aprender com o erro e ajudar as vítimas. Veja que bela lição para a Quaresma. Precisamos aprender com os erros e ajudar aqueles que sofrem por causa de erros, por causa de pecados. É comum atribuir algum grau de culpa a pessoas que estiverem envolvidas em situações catastróficas. A ideia é que uma calamidade atinge apenas aqueles que foram extremamente pecadores. Essa ideia não é novidade. No entanto, essa teoria da retribuição mecânica é combatida aqui por Jesus. Não é assim que Deus age. E não é assim que Deus lida conosco. Então, por isso, ao invés de reagir diante de tragédias com condenação, Jesus nos ensina a reagir olhando para essas tragédias e chegando à conclusão: eu mereci estar lá. Levando em conta essa situação, o apóstolo Paulo, por exemplo, disse: aquele que está em pé,
cuide para que não caia. Quando, por isso, nós vivemos tragédias ou acompanhamos, ficamos sabendo de que alguém está vivendo uma tragédia, ela podia nos servir muito bem de um lembrete. Não dos pecados dessa pessoa, mas até porque esses pecados não eram maiores nem piores do que os meus, mas essas tragédias deveriam servir como um lembrete da urgência da pregação do Evangelho. Por isso, esse é o momento para que nós lembremos do privilégio dado à Igreja para continuar a missão de Jesus. O que Jesus fez no Evangelho é falar a respeito de arrependimento, em um contexto onde as pessoas entendem a salvação como meritórias, entendem que vão para o céu por causa dos seus méritos, por causa do seu merecimento. E Jesus, na verdade, aponta para o arrependimento como aquilo que é chave para que as pessoas possam ir para o céu, não o mérito próprio. Por isso, enquanto nós perdemos tempo culpando vítimas, nós não poderemos ou não conseguiríamos usar essas tragédias para nos levar ao arrependimento pessoal. Deus usa eventos como a guerra, como uma pandemia, como uma tragédia familiar ou pessoal, para me levar ao arrependimento. E quando você fica refletindo sobre a culpa do outro, você não percebe a sua própria culpa. Essa então é a ênfase de Jesus, a ênfase no arrependimento. E essa é uma ênfase presente em todo o período da Quaresma. Não importa o tipo de morte, o fim trágico daqueles que não se arrependerem em tempo será sempre o mesmo. E será sempre muito mais trágico do que qualquer tragédia que a pessoa possa viver aqui nesse mundo. Impenitentes, pessoas que permanecem não arrependidos diante dos seus pecados, têm um único fim, e esse fim é a condenação. E esse é o fim mais trágico que pode existir. A nossa caminhada espiritual nunca vai ser edificada, nós nunca cresceremos espiritualmente por culpar outras pessoas por sofrer o que sofreram. Na verdade, o que Jesus está nos ensinando nesse texto de hoje é que nós possamos usar aquilo que acontece com os outros, mesmo as tragédias e as desilusões, como um chamado pessoal ao arrependimento. É para mim esse chamado. Esse é o ponto principal do ensino de Jesus no Evangelho de hoje. O chamado que o Espírito Santo faz para você é um chamado não para encontrar culpa nos outros, não para condenar os outros, mas para olhar para dificuldades na vida dos outros, acontecimentos no mundo, tragédias e limitações do outro, e reconhecer as nossas próprias limitações, as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios pecados. Por isso, antes de tudo, o Espírito Santo nos chama ao arrependimento pessoal, a uma caminhada pessoal até a cruz de Cristo, arrependidos. Na tragédia, na vida do outro, por isso, deve me levar ao arrependimento. O trauma do outro deve me lembrar de quem eu sou. A infelicidade do outro deve me levar em direção à cruz e à intercessão a essa pessoa que hoje sofre. O Espírito Santo quer me levar para longe da arrogância de alguém que se dá o direito de analisar o relacionamento do outro com Deus. E aí então Jesus conta uma parábola a respeito de uma figueira. E essa parábola tem o propósito de reforçar aquilo que ele já disse antes. O dono da árvore tem o direito de esperar que a árvore produza fruto. E Jesus conta nessa história que as expectativas do dono foram frustradas e que ele resolveu cortar a árvore. E aí então vem um viticultor e disse: deixa mais por esse ano, tenha um pouco mais de paciência. A ordem do dono da vinha sobre quem não produz frutos dignos de arrependimento já foi dada. E a única maneira de escapar desse julgamento, de escapar do machado, passa pelo arrependimento. A maior tragédia
é aquela em que as pessoas são condenadas à morte eterna sem arrependimento. Por isso, eu encorajo hoje a você e a mim mesmo a que nos afastemos de todo tipo de arrogância espiritual, que nós assumamos um espírito de arrependimento e uma humildade que nos permita nos aproximar de Jesus, que é aquele que sempre nos diz: meu filho, eu perdoo todos os teus pecados e eu amo você com um amor que não tem fim, e por isso eu sempre vou estar do seu lado. Confie em mim. Amém.